Bem, pessoal, seguindo nossa parte de combustão, é importante tratarmos de um conceito que é a entalpia de formação. E aí, esse conceito surge muito na perspectiva de que na combustão ou em alguma reação, nem sempre os produtos são iguais aos reagentes, tá? Então a gente precisa estabelecer algumas referências, alguns critérios para estar calculando essa energia e estar fazendo alguns balanços e análises exegéticas, energéticas de todo o processo, tá? Quando eu trabalho com entalpia, né, essa entalpia ela era fornecida sempre em relação a algum estado de referência, né? Normalmente para entalpia era zero e aí a gente tinha as entalpias de todos os componentes, como a gente vem trabalhando até agora. Só que, novamente, né, reforçando assim, nesse processo de combustão, se a gente analisar os reagentes e os produtos, a gente percebe que minhas moléculas não são as mesmas, né? Eu tenho componentes diferentes, eu tenho componentes que reagiram e formaram outros componentes, então eu não tenho mais as mesmas características nos processos, né, nos produtos e nos reagentes. Eu tenho uma outra composição, né, eu tenho uma formação de novos compostos. E aí com isso, nessa formação de novos compostos, novamente, né, essa ideia de ter essa formação de novos compostos me faz com que eu tenha necessidade de padronizar e estabelecer algumas entalpias, as entalpias de formação desses novos elementos, tá? Então, a entalpia de formação nada mais é do que a energia liberada ou absorvida quando um composto é formado de seus elementos, né? O composto e seus elementos estão todos na temperatura e pressão de referência. Os valores da entalpia de formação podem ser vistos em tabelas para alguns elementos, então a gente vai mostrar aqui e vocês podem observar em qualquer tabela da literatura, dos livros de termodinâmica, que é possível verificar essas entalpias de formação, tá? Esses são valores que foram calculados de forma empírica, então a gente consegue ter esses valores todos tabelados para nos auxiliar nesse entendimento e em alguns cálculos que nos fazem necessário, né? E aí, nesse processo, como eu falei, assim, o que a gente precisa estabelecer, né? Estabelecer uma nova referência para quando eu trabalho de combustão, tá? Então, essa referência, quando eu estou trabalhando na parte de combustão e estou querendo calcular questões relacionadas à entalpia de formação, eu vou sempre considerar temperatura de referência igual a 298 kelvins e pressão de referência igual a 1 atm. Então, essas são as características do meu padrão de referência. Beleza? Então, caminhando, a gente observa aqui uma tabela, né, uma tabela de um livro termodinâmico, só para enfatizar que as entalpias de formação são tabeladas, e aí é importante a gente observar o seguinte, duas questões aqui. Primeiro que eu tenho dois valores de entalpia para a água, né, e aí a gente vai verificar por que tem esse Gzinho e tem esse L, né, remetendo aí a uma tabela que está em inglês, né, G do gás e o L do líquido. E essa entalpia de formação, essa é a primeira coisa, né? Mostrar que tem duas entalpias de formação da água. A gente vai verificar por quê. E essa entalpia de formação também tabelada aqui para vários componentes. Observem que a unidade dela é kJ por quilomol, né? Então é uma unidade normalmente diferente. Quando a gente trabalha em entalpia, normalmente a gente trabalha com kJ por quilograma, né? Mas essa entalpia de formação ela é kJ por quilomol e isso vai influenciar que a gente tome algumas medidas para que a gente seja razoável nas considerações e nos nossos cálculos, tá? Vamos trabalhar esse conceito pensando um pouquinho aqui em um exemplo de um reator, tá? Então observem aqui essa parte de baixo. O que eu tenho aqui? Eu tenho, observem que
eu tenho um volume de controle. Esse volume de controle aqui, ó, ele é um reator, tá? Vamos partir da premissa que ele seja um reator. Então, nesse reator, o que está acontecendo aqui nesse reator está entrando um carbono, né? Perdão, deixa eu mostrar aqui. Está entrando carbono, temperatura de referência e pressão de referência, e está entrando também oxigênio, a temperatura de referência e pressão de referência. O carbono vai, nesse processo aqui de reação, vai reagir obviamente com oxigênio e vai formar aqui dióxido de carbono. Então é esse exemplo que nós vamos trabalhar. Só que nessa formação, o que acontece? Reagiu e formou dióxido de carbono. Essa reação aqui, ela é uma reação exotérmica. O que é essa reação exotérmica, né? Eu tenho uma transferência de calor, eu estou liberando energia, né? Se fosse endotérmica, eu estaria absorvendo energia. Exotérmica é um processo que libera energia para o meio, né? Então, esse processo aqui, a gente vai estar observando o seguinte, ó, que ele está liberando para o meio 393.520 kJ por quilomol. Então, o que está acontecendo? Eu estou tendo uma taxa de transferência de calor para o meio, tá? Então, esse é o exemplo que a gente vai analisar para entender um pouquinho melhor essa entalpia de formação. É importante estabelecer também uma característica que, quando eu tenho elementos que são quimicamente estáveis, ou seja, eles vão aparecer no produto e no reagente, ou eles vão eles têm essa características de, vamos reformular aqui a frase, perdão. Quando eu tenho elementos que são quimicamente estáveis, né, como hidrogênio, oxigênio, essa entalpia desses elementos estáveis é zero. Tá? Então, esses elementos considerados estáveis não tem essa variação de entalpia. Tá? Voltando para o nosso exemplo aqui, que a gente está trabalhando a reação de carbono com oxigênio na formação de dióxido de carbono. Opa! Então, o que vai acontecer aqui, né? Vamos de novo aqui. Esse aqui é o nosso exemplo, né? Nós estamos trabalhando nessa perspectiva. E aí, essa daqui é a nossa reação, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, para a gente começar a nossa conversa, eu vou fazer uma aplicação da primeira lei, né? Eu vou fazer um balanço energético aqui para calcular, para entender o que está acontecendo nessa reação. Então, esse balanço aqui energético, eu vou ter a taxa de transferência de calor, mais a minha vazão de carbono vezes a entalpia de carbono, mais minha vazão de oxigênio vezes a entalpia de oxigênio, menos a vazão de dióxido de carbono vezes a entalpia de dióxido de carbono, né? Nada mais é do que os reagentes menos os produtos, né? Porque faz total sentido, principalmente quando eu estou fazendo esse balanço de energia, né? O que eu vou ter aqui, né? É o que entra menos o que sai, né? E isso tudo vai me gerar uma quantidade de calor que está sendo transferida para o meio, né? Um balanço de primeira lei de uma forma bem tranquila. E aí, se a gente parar para observar também, tem duas considerações, né? Eu desconsidero aqui a parte de energia cinética e potencial e de realização de trabalho também, tá? Então, o que acontece? Se a gente for fazer uma análise aqui até em questão de unidade dessa equação aqui, o que eu vou ter, né? Essa taxa de transferência de calor, né, esse Q ponto desse volume de controle, ela é em quilowatts, né? A vazão máxima do carbono, ele é em quilogramas por segundo, e essa minha entalpia é quilojoule por quilograma. Beleza, né? Massa quilo por segundo, entalpia quilojoule por quilograma. Quando eu multiplico, eu tenho quilojoules por segundo, quilowatts, tranquilo. Só que aí o que acontece? Se eu analisar aqui, eu estou fazendo essa equação, esse equacionamento, com o objetivo principal
de calcular o que aqui? De calcular a minha entalpia de CO2, né? Porque foi o elemento formado, né? Então, meu objetivo é calcular essa entalpia de CO2, tá? Então, vamos ter isso em mente, né? Só que o que acontece? Essa entalpia de CO2, como que ela é calculada, né? Essa entalpia de formação de CO2, ela é calculada de forma experimental, né? Imaginem que eu conseguisse aqui, através desse reator aqui, né? Através desse conjunto, mensurar essa quantidade de energia que sai do sistema, né? Que é um processo exotérmico. Então, se eu conseguir mensurar isso, eu consigo calcular essa entalpia de formação do CO2, né? E essa entalpia de formação do CO2, a unidade que a gente tem tabelada, ela é kJ por quilomol, tá? Então aqui a gente tem que entender o seguinte, né? Se essa entalpia de formação tabelada é kJ por quilomol, eu tenho que prestar atenção e fazer um rearranjo dessas minhas unidades. Por quê? Porque inicialmente a minha vazão máxima é quilogramas por segundo, e minha entalpia é kJ por quilograma, tá? Então, em relação a essas unidades, eu tenho que colocar, para eu poder trabalhar elas, né? A gente precisa padronizar elas sobre uma mesma unidade, né? Então, essa entalpia que está em kJ por quilograma, eu tenho que pensar em trabalhar ela em kJ por quilomol, tá? Como que eu faço isso, né? Como que eu trabalho essa questão de kJ por quilomol, kJ por quilograma, né? Se, prestem bem atenção, né? Se eu dividir toda essa equação aqui, ó, essa equação que nós temos, por minha massa, desculpa, pessoal, pela minha massa, o que acontece, né? Pela minha massa molar, né? Só lembrando, o que é massa molar, né? Essa quilograma por quilomol, tá? Então, se eu dividir tudo isso por massa, né? Aí o que a gente tem aqui, né? Essas notificações não era para estar chegando não, pessoal, desculpa. Então, voltando, né? Se eu dividir tanto a minha vazão mássica e com minha entalpia por massa, né, por massa molar, então M ponto dividido por massa molar e H dividido por massa molar, o que eu vou ter, né? Pessoal, fiz uma pausa por causa das notificações, né? Então, só voltando aqui, vamos estabelecer melhor essa linha de raciocínio, tá? Então, o que eu tenho aqui? Lembrem, a minha entalpia de formação do CO2, ela é trabalhada, ela é calculada em kJ por quilomol. Então, eu preciso fazer uma adequação do meu balanço de energia, né? Preciso fazer uma adequação do meu balanço de energia. Para quê? Com que finalidade? Para que esses valores eu consiga trabalhar eles em kJ por quilomol, tá? Beleza. Como que eu faço isso aqui, ó? Vejam o seguinte, aqui num rearranjo matemático. Se eu multiplicar a minha entalpia pela minha massa molar e eu dividir a minha vazão máxima pela massa molar, é como se eu pegasse vamos botar aqui, ó, esse primeiro termo e tivesse multiplicando e dividindo ele sobre a mesma coisa, né? Só que a multiplicação eu vou manter ele com H e a divisão eu vou dividir ele pela vazão, né? Então, basicamente, vai ser a vazão mássica dividida pela minha massa molar. E aí, quando eu divido vazão mássica por massa molar, eu vou ter aqui eu vou ter aqui quilomol por segundo, né? Se eu dividir vazão mássica por massa molar, né? De novo, vazão mássica, quilo por segundo,
vazão, massa molar, quilograma por quilomol. Então, quando eu divido quilograma por segundo por quilograma por quilomol, eu vou ter quilomol por segundo. Então, isso vai ser minha vazão molar, tá? Então, eu vou substituir esse M ponto aqui por N ponto, né? O N ponto é minha vazão molar, tá? Então, assim que surgiu. O H, quando eu multiplicar ele aqui, agora observe em relação à entalpia, né? Quando eu multiplico a entalpia por massa molar, minha entalpia ela é quilojoule por quilograma, né? Normalmente a entalpia ela é quilojoule por quilograma. Se eu multiplicar pela minha massa molar, ela é quilograma por quilomol. Então essa entalpia ela passa a ser agora quilojoule por quilomol, tá? Essa entalpia de quilojoule por quilomol a gente chama de entalpia molar, né? Entalpia específica molar, tá? Entalpia por mol, tá? Então esse H barra aí nada mais é do que minha entalpia por mol. Então novamente aqui, ó, se eu pego aqui o H multiplica pelo M, eu tenho minha entalpia molar. E aí eu tenho agora uma entalpia que ela está em quilojoule por quilomol, né? A minha vazão molar, que é o N ponto, é quilomol por segundo. Beleza. Então, se eu multiplicar aqui, né, nesses conceitos aqui, vai ser, não vou ter problema nenhum, né? Porque o N ponto, ele é, novamente, quilomol por segundo, né? E essa minha entalpia por mol, ela é quilojoule por quilomol. Então, quilomol por segundo vezes quilojoule por quilomol vai me dar quilojoules por segundo, que é quilowatts, tranquilo. Taxa de transferência de calor. Beleza. Aí, se a gente observar o seguinte, e continuar aqui com o meu equacionamento, eu sei que tanto a entalpia específica por mol do carbono como minha entalpia por mol do O2 são zero. Por quê? Novamente, né, lá do que a gente vem estabelecendo o raciocínio, eles são elementos estáveis, né? Então, nessa referência, elementos que são estáveis, eles são igual a zero. Então, esse equacionamento vai ficar minha taxa de transferência de calor, né, sobre minha vazão molar, né, minha vazão molar do CO2, tá? E aí, por que isso, né, professor? Não entendi. Vamos lá, vamos analisar aqui, ó. O H do carbono é zero, tá? E o H aqui também é zero. Então, esse equacionamento fica a minha entalpia de formação de CO2 vai ser a minha taxa de transferência de calor sobre minha vazão molar do combustível. Aí aqui que é interessante, senhores, por quê? Né? Porque aqui eu tenho, vamos botar aqui, ó, vamos falar, né? Eu teria que, quando eu chego nessa situação, observem aqui, ó, eu tenho que aqui, ó, seria quilowatts, né? Minha taxa de transferência de calor é em quilowatts. Se eu não tivesse feito esse rearranjo, né, o que eu teria aqui? Eu teria uma vazão mássica, né? E aí eu teria essa entalpia de formação por quilojoule por quilograma. Só que não é isso que eu consigo, não é isso que eu tenho tabelado, não é isso que eu tenho empiricamente. Empiricamente eu tenho quilojoule por quilomol. Então era necessário ter vazão molar. Por quê? Agora, se a gente dividir essa minha taxa de transferência de calor, que é o Q do volume de controle, Q ponto do volume de controle, ela vai estar em kilowatts. O que significa isso, né? Watt significa joules por segundo. Então, kilowatt seria joules por segundo sobre minha vazão molar, que é quilomol por segundo. Então, raciocinem comigo. Quilojoules por segundo por quilomol por segundo vai dar quilojoule por quilomol. Tá? Então, por isso essa necessidade de adaptação. Eu sei que essas unidades, todas elas, às vezes a gente pode confundir. Então, o que eu recomendo? Recomendo que vocês coloquem no papel, façam um balanço de energia nesse reator. Tá? Quando chega nesse reator, aí vai
gerar esse equacionamento. Aí lembrem que essa minha entalpia ela tem que estar em kJ, então eu tenho que fazer uma adequação para a questão molar, tá? Lembra também que as minhas estruturas estáveis elas têm entalpia igual a zero, e aí eu consigo entender todo esse readequamento, tá? Bem, eu tenho vários valores tabelados, né, para essa minha entalpia específica por mol, né, esse H barra, essa entalpia por mol, né, se você observar ela é kJ por quilomol, tá? Então observem isso, essa entalpia por mol, né, são valores que vocês vão encontrar em todas as tabelas, ó. O H é kJ por quilomol, então eu tenho é, essa entalpia, essa entalpia por mol para várias temperaturas, né? Eu tenho ela para vários tabelados, né? Para vários componentes, para várias moléculas, né? Dióxido de carbono, monóxido de carbono, água, oxigênio, nitrogênio. Então observem que eu tenho aqui, ó, tanto tabelado, né? Tanto a minha entalpia de formação, tá? Como também eu tenho minha entalpia específica por mol para várias temperaturas, né? Todos os valores também tabelados.